Terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição, todas as informações importantes para você começar este novo dia e praticamente começar a semana aí, muita gente. Então, sejam todos bem-vindos, são 7h04 aqui na Folha FM, estamos ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco o programa estará disponível em podcast e logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, hoje já choveu, já fez tempo nublado, já apareceu o sol e deve ficar nessa mistura aí durante todo o dia, segundo essa variação aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para hoje, com nuvens entre sol, pancadas de chuva isolada no decorrer do período, mas a temperatura volta a subir, chega a 26 de máxima e 18 de mínima, agora faz 22 graus aqui no centro de Campos. Hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos receber aqui o Ricardo Rangel, estamos recebendo já e vamos conversar com o Ricardo Rangel, a quem já agradecemos aí pela conexão, pela presença aqui, virtual, né? E fica naquela expectativa da próxima ser presencial, ou uma dessas aí, né? Ele é articulista político e colunista da revista Veja, vem para falar sobre a entrada de Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, a Fernandona e também o Gil na ABL, Associação Brasileira de Letras e Academia, e o cenário da cultura brasileira. Vamos falar também sobre a sua experiência no Partido Novo, como é que fica aí o seu futuro sobre essa questão de política, eleição de bancadas e também do governo do Estado. Ainda no programa de hoje a gente comenta também sobre essa terceira via na polarização Lula e Bolsonaro a presidente. Ricardo, já vamos trazer o seu bom dia. Só vou trazer aqui as manchetes rapidamente do portal folha1.com.br, onde tem todas as informações aí agora para a gente começar esse programa. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. São destaques aqui no portal Folha 1. Entre cada 4 campistas vive na pobreza extrema. Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social ampliou o atendimento e tem mais de 50 mil famílias nessa situação, segundo dados do CadÚnico. Homem é morto a facadas em São Francisco do Itabapoana e suspeito é preso em flagrante. O crime aconteceu no domingo. Carro pega fogo na BR-101 e causa interdição da rodovia. Bloqueio durou quase 1 hora na altura ali de Macaé. Justiça Eleitoral realiza a primeira audiência em ação contra vereadores em Campos. Já aconteceu uma ação semelhante a essa em São Fidélis. Vereador John Jeffin foi cassado. As denúncias são são de fraudes em candidaturas femininas nos partidos PSL, PSC, Avante e DEM, o que mudaria muita coisa na Câmara Municipal de Vereadores. Boletim de Campos somente às sextas-feiras. Decisão foi tomada a partir da redução do número de casos. São João da Barra retoma aulas presenciais em parte da rede pública hoje. A aplicação da vacina da AstraZeneca em Campos será retomada também hoje. Além da segunda dose, haverá a repescagem da primeira e imunização com a terceira. Só para fechar aqui as manchetes, Gilberto Cardoso, ex-presidente do Flamengo, morre aos 82 anos. Bom, para abrir esse programa, deixa eu trazer primeiro aqui o bom dia do nosso convidado, Ricardo Rangel. Com muito prazer, Ricardo, e satisfação recebemos você aqui mais uma vez para a gente bater um papo nessa manhã de terça-feira. Seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz, e aos ouvintes. Bom dia. Obrigado. E
para conversar, né, e trazer essa entrevista aqui com o Ricardo Rangel, o Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, seja bem-vindo e é sempre importante tê-lo conosco aqui no Folha no Ar, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Ricardo Rangel. Obrigado pela presença. Estamos podendo conversar sobre várias coisas aqui no programa de hoje. É a segunda vez que o Ricardo está aqui. Na próxima, Ricardo, pode escolher música. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial, duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada. Os motoristas de táxi de aplicativo, né? Situação muito difícil com os aumentos sucessivos de combustível, anúncios antecipados do presidente de aumento, enfim. Nosso bom dia. Ricardo, vou começar. Você até está perguntando a você antes como identifico que você tem uma formação bastante vasta e áreas de atuações também. Você falou mais como analista político hoje pela atividade que você desenvolve na revista Veja. Você tem de conspiração filme, seu pai é uma referência do teatro brasileiro, uma cultura muito, muito vasta. Você certamente é um homem que tem um pé bem fincado na cultura, né? Seja por atuação profissional anterior, ou seja até pelo meio que você viveu. Como é que você viu aí a indicação nesse mês de novembro, né, de duas referências, uma das artes cênicas, né, a Fernanda Montenegro, talvez a nossa maior atriz, na minha opinião, pessoalmente, pelo menos e de muita gente melhor do que eu, e de uma referência da MPB, Gilberto Gil, para uma academia, quer dizer, formada em tese para louvar nomes, eternizar nomes da literatura, né? Uma abertura da ABL para as demais artes. Como é que você vê isso? Você vê de forma positiva, negativa, por quê? Bom dia. Bom dia, Aloysio. Bom, primeiro, obrigado à referência, meu pai, Flávio Rangel. Sempre bom falar dele. Mas, a sua pergunta, eu vi muita gente falando disso. Não, porque é uma academia de letras, então tem que ter escritores, não pode ter uma atriz, não pode ter um compositor. Eu acho essa discussão um pouco bizantina. Primeiro porque a Academia Brasileira de Letras é uma instituição privada, fechada, é um clube, né? Não é um órgão oficial. Eles aceitam o que eles quiserem aceitar. Eu acho uma discussão meio assim. E segundo, e não é verdade, né? Porque a Academia Brasileira de Letras sempre teve médicos, políticos, jornalistas. Nunca houve essa coisa rigorosa de ser de autores, muito menos de autores de literatura, né? Tem advogados, tem gente de todo tipo, e sempre foi assim. A única exigência da academia é que o postulante, enfim, o candidato a ser imortal, como eles dizem, tenha escrito um livro. E obviamente, os dois escreveram. Então, eu não vejo nada demais que haja uma atriz e um músico na academia. Eu acho muito bom para o Brasil que a gente esteja falando disso, né? Porque a gente está num momento de terra arrasada, né? O que está acontecendo com a cultura nesse país é uma coisa criminosa e a gente ainda vai pagar muito caro por isso. Em relação a Fernanda e ao Gil em particular, são dois artistas de grande talento, muito representativos, então é muito bom que eles estejam lá e isso seja badalado dessa maneira. Eu vejo, para responder especificamente a sua pergunta, eu vejo de uma maneira positiva que a gente esteja falando de cultura nesse momento. Precisamos falar mais de cultura. Eu quero entrar nessa questão da cultura nacional, está pré-pautado no bloco, mas, assim, de maneira mais específica da ABL, assim, a ABL é muito marcada como o próprio Oscar, quer dizer, aqueles filmes que não receberam Oscar, ou interpretações que não receberam Oscar, né? Cidadão Kane não ganhou Oscar melhor filme, né? Enfim, você tem A Queda, né? A criação do Bruno Ganz não foi nem indicada, né, como Hitler. Enfim, tem várias injustiças na história do Oscar.
Mas a BL tem histórias também curiosas. Chico chegou a ser sondado para a BL, Chico Buarque, que lida como compositor, mais conhecida como compositor, tem uma obra consistente como prosista literário, né? E negou porque o pai dele, o historiador Sérgio Barro de Holanda, junto com o poeta, esse, inegavelmente, dos grandes nomes da nossa literatura, Carlos Drummond de Andrade, pertenceu a um grupo de intelectuais que, em 1941, se comprometeram a nunca integrar a BL, depois que ela elegeu o então presidente ditador Getúlio Vargas, né? E daí várias ausências. Graciliano Ramos nunca foi da BL, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Caio Parado Júnior, Gilberto Freire, na prosa das ciências humanas, também nunca foi. Na poesia, Lins Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Dante Milano, Paulo Leminski e Manuel de Barros. Quer dizer, nunca estiveram lá. Como é que você vê isso? Tem o Milor Fernandes também, que nunca teve e sempre fez questão de não entrar, nunca reconheceu nenhum mérito particular na academia. Eu vejo, Luiz, a academia é basicamente uma honraria, né? É um reconhecimento por parte de 39 pessoas que uma outra pessoa merece fazer parte desse panteão que eles mesmos criaram e onde eles mesmos estão. Eu vejo como tem uma frase do próprio Drummond, que nunca foi acadêmico, que ele dizia que é preciso chegar ao fim da vida sem a injustiça dos prêmios. E como você disse antes, todo prêmio é uma injustiça por definição. Então eu acho essa coisa das pessoas ficarem indignadas porque fulano não recebeu o Oscar, o outro recebeu o Oscar. Essas coisas não são realmente muito importantes, né? Tem pessoas que acham isso muito importante por algum motivo qualquer pessoal, né? Tem uma frase do Machado de Assis, que foi o primeiro presidente, fundador da academia, que em relação à academia, que é a glória que fica, eleva, honra e consola, não sei o que lá. Que o sujeito precisa de um certo tipo de reconhecimento ou dos seus pares, ou da sociedade em geral, e etc. Mas não é aí, né, que está o mérito. O mérito está na obra, o mérito está no que a pessoa fez e foi, né? Então, eu acho esses prêmios sempre prêmios, né? Não é uma coisa especialmente significativa. Se você olhar, no caso do Oscar, por exemplo, é o reconhecimento de toda a categoria, né? São os diretores votam nos diretores, os atores votam nos atores, os fotógrafos votam nos fotógrafos. Então, é um reconhecimento da totalidade dos seus pares. Então, isso tem algum significado, porque você vai lá receber, né, o cara que ganha o prêmio vai lá receber o prêmio dos seus iguais, né? Isso tem uma... Uma vez, papai ganhou um prêmio, papai foi um diretor de teatro importante, você mencionou, e ganhou basicamente todos os prêmios. Ele não dava muita importância aos prêmios em si. Uma vez ele ganhou um prêmio de um negócio chamado Teatro de Comédia, que era uma associação de espectadores. Não era de críticos, nem da imprensa, e eu fui assistir essa entrega de prêmio e me lembro do discurso dele, em que ele falou, não, eu estou muito honrado aqui, porque esse é o primeiro prêmio que eu recebo do público, né? O papai tinha uma coisa muito forte em relação ao público, né? Do que o espectador que vai ao teatro, o tipo de respeito que precisa merecer, etc. Então, para ele ficou muito contente, porque era um prêmio que tinha sido votado pelos membros dessa associação de espectadores. E não há prêmios de espectadores, né? Não há os prêmios, você escreve um livro, você vai ganhar o Jabuti, por exemplo, né, que é o prêmio brasileiro mais importante, ou o Camões. Mas não há prêmios que sejam dados pelos leitores, né? Eu acho que esses prêmios seriam, de alguma maneira, mais representativos. Mas mesmo esses, quer dizer, você tem um grande artista como Van Gogh que só é reconhecido após a morte, né? Então, eu fico com o Drummond, preciso chegar ao fim da vida sem a injustiça dos prêmios. E essa questão mais específica da poesia musical e poesia literária, essa é uma questão muito antiga, né? Quer dizer, na verdade, a poesia elas nascem juntas, né? Ali com Homero, e que Rapisou que de Lira e Lira cantando as histórias ali, né? Já tinham algum tempo antes dele.
E ela fica assim, né? Ela fica muito presa à música, muito associada à música, até Otto Wittmann criar, no século XIX, em 1851, ele publica a primeira versão de Folhas da Elva, cria o verso livre e mantém o ritmo, mas rompe com a métrica e com a rima. Chico Buarque, por exemplo, já disse que poesia literária não é poesia musical não é literária. Você vê virtude poética na obra de Gil para ser indicado como membro da BL? Bom, eu concordo, né, com isso que o Chico disse. Eu acho que a poesia a serviço da música é mais música do que poesia. Mas isso não significa que não haja mérito poético ou que não possa haver mérito poético numa letra de música. Eu acho que com toda certeza pode, sem falar o fato de que muitos dos poemas foram escritos não para a música e foram musicados depois, né? Então, o fato de estar atrelado à música não significa que não tenha mérito poético, mas o fato de ser atrelado a poesia que é escrita, as letras, né? A poesia que é escrita para a música não tem a mesma liberdade do que outra poesia. Mas a poesia rimada também tem pouca liberdade. Aliás, eu acho que uma das coisas especiais em relação à poesia é justamente o fato de que você tem que criar a poesia clássica, né? Você tem que criar dentro de regras muito bem estabelecidas. Isso, inclusive, vale para o teatro. A gente deve lembrar que o teatro originalmente era em verso, né? E mesmo Shakespeare escreve tanto em verso como em prosa, dependendo da circunstância dramática, né? Se você for falar de literatura, por exemplo, a literatura escrita para o teatro também tem restrições. Você precisa escrever a peça de uma maneira que funcione dramaticamente, senão não interessa. E Shakespeare fez isso, né? Shakespeare escreveu poemas e escreveu peças de teatro, não escreveu romances, por exemplo, né? O gênero, aliás, estava começando ali, o Cervantes estava criando o gênero romance naquela época. Então, Shakespeare escreveu preso dessa maneira, não à música, mas ao teatro. Alguém vai dizer que Shakespeare não tem mérito literário? É normalmente considerado o maior escritor de todos os tempos e todas as línguas. Quem decide isso são quem escreve em língua inglesa, mas ainda assim. Então, eu acho que é perfeitamente possível ter mérito literário e poético numa letra de música. E acho que o Gil tem, sim. O Gil é um grande artista, e uma pessoa com uma folha corrida de serviços prestados à arte de décadas, né? Acho que, claro que tem, sim. Tem aqui no grupo de WhatsApp do programa uma pergunta que roça no tema que você colocou na primeira resposta. Eu falei que a gente ia voltar nesse bloco ainda. É a Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus do Itabapoana, foi minha colega de Fafic. Se estiver nos ouvindo aí, um beijo, Silvana. A pergunta aqui a você, Ricardo. Ricardo, quando a atriz Fernanda Montenegro recebeu a honraria de ser eleita na BL, apesar de lisonjeada, falou que ela não era, entre aspas, imortal. O senhor acha que Fernando e Gilberto Gil foram eleitos devido à atual conjuntura da cultura do nosso país? Acho que ela está colocando o que muita gente tem colocado, que seria um ato de resistência da BL frente ao quadro de desmonte que você se referiu inicialmente, Ricardo. Desculpa. Bom dia, Silvana. Eu evidentemente não sei. Não sei. Desculpa. Não sei que conversas houve dentro da academia, o que motivou os acadêmicos a escolher essas duas pessoas. Mas acho que são duas pessoas muito representativas. Então, acho que sempre tem dentro da academia a preocupação de como receber alguém, acolher alguém na academia é um reconhecimento de mérito. Há sempre uma preocupação por parte dos acadêmicos de receber pessoas que sejam merecedoras de mérito, né? Gente que seja bem vista, em vez de reconhecer alguém que seja um anônimo, que é uma coisa que levaria a academia a ficar mais distante do público. Então, eu acho que eles têm o interesse de receber gente, de eleger gente
que tenha reconhecimento do público e da sociedade. Isso posto, não duvido nada. Eu acho que, evidentemente, a cultura no Brasil está sob ataque, é um ataque violento, né? É um ataque muito grave. Então, você reconhecer pessoas muito importantes no panorama cultural de alguma maneira, um ato de resistência e uma maneira de ajudar a cultura brasileira. Agora, a Fernanda e o Gil, eu acho que seriam aceitos em qualquer outro momento, né? Não precisaria ser neste momento em que a cultura está sob ataque. Acho que eles têm méritos para ser recebidos em qualquer tempo. Ricardo, eu estava lendo aqui recentemente sobre o Gil, viu a entrevista dele sobre o convite e depois aceitando o convite também. Rapaz, hoje, não sei o que não está politizado nesse Brasil mais. Se politizaram até o vírus, você imagina a entrada do Gil na academia. Porque ele é de esquerda, porque ele teve absurdos aí, principalmente no Twitter, que eu sigo mais, acompanho mais, os caras escrevendo que ele entrou por cota. Não sei, essa carência da cultura que a gente chega nesse nível, o que está se passando de fato com essa cultura? E aí a academia não dá uma atacada certa ao trazer 2 populares para reforçar essa necessidade da cultura? De fato, né? Está tudo muito polarizado no Brasil, muito politizado e partidarizado. O vírus, a vacina, enfim, coisas que a gente ouve. Eu acho essa história da cota uma bobagem, porque se fosse pela cota, deveria ter muito mais negros na academia. O Gil é o segundo, né? Já houve negros na academia no passado, o próprio Machado, que é fundador. Mas, no momento, havia um só, que é o Domício Proença, que, aliás, foi meu professor de literatura na escola, há muitos anos, há algumas décadas. Então, não acho que tenha sido uma cota, não. Eu acho que isso aí é uma conversa deletéria, destrutiva, para tirar os méritos, porque a discussão sobre cota é uma bobagem, porque o Gil tem os méritos, né? Mas isso faz parte desse tipo de política. Aliás, esse comentário é um comentário racista, né? Um pouco. Há uma coisa de sempre desmerecer o outro, né? De querer derrubar o outro. Isso é uma coisa que a gente ouve o tempo todo. Porque se o Gil é de esquerda ou de direita, e daí nem acho que o Gil seja uma pessoa propriamente de esquerda, eu acho que ele está mais para ser um liberal, assim. Mas é claro que a cultura, por quem é de extrema direita, acha que quem é direita é de esquerda, né? Essa turma que está no poder acharia que o Carlos Lacerda era um homem de esquerda, porque é muito à direita demais, né? Então, não tem que politizar isso, não. Nenhum dos dois especialmente, nem Fernanda, nem Gil são militantes de nenhum partido, nem de nenhum movimento político. A história é a arte mesmo, que é o que interessa, né? Agora, para terminar esse bloco e passar para o próximo, você acha que com essas 2 indicações, você acha que a academia está maior ou menor do que estava em outubro, por exemplo? Eu acho que sai maior, Luiz, porque se aproxima mais da sociedade, do público, né? Reconheceu 2 nomes de indiscutível mérito, mas também de grande importância na sociedade. Então, tem mais gente prestando atenção na academia, né? Eu acho que saiu melhor, né? Maior, acho que sim. Bom, 7h28, meu caro Ricardo, vou pedir licença rapidamente a você. O Aloysio, a gente faz uma pausa aqui, a você que está nos acompanhando aí também, tanto pelo streaming quanto pelo rádio, né? Nosso carinho sempre e gratidão, a gente volta já. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio do Folha no Ar, da Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. A Proteus